Bem-vindos ao Love the Problem, o podcast oficial da K21 e agora também Nowhere, onde trazemos novidades, dicas e tudo de mais relevante no universo corporativo, com carinho, toda semana para você. Fala galera, para abrir o mês de novembro, eu trouxe mulheres maravilhosas e especiais para o episódio de hoje. A gente vai falar sobre um monte de coisa, vamos descobrir aí no meio do caminho também, mas principalmente falar um pouquinho sobre liderança, mas mais do que isso, sobre como as convidadas que estão aqui chegaram nesse lugar de liderança e como que construíram esse caminho para chegar onde chegaram. Mas antes de eu começar já dando um monte de spoiler, eu vou pedir para as minhas convidadas maravilhosas se apresentarem e contarem um pouquinho sobre elas. Vocês duas não são novas. Todo mundo já passou aqui por algum episódio. Naomi, inclusive, teve um Love the People sobre ela. Então, eu recomendo, vou colocar nas referências, na descrição do episódio para vocês ouvirem. Mas vamos ouvir? Vamos lá, Naomi. Conta pra gente, quem é a Naomi? Oi, gente. Então, sou a Naomi Oliveira. Eu sou agilista e sou educadora. Hoje eu trabalho um pouco diferente, né? Agilista falar hoje eu sou não sei o que de produto, não. Hoje eu trabalho no governo do estado, do Rio Grande do Sul, na Secretaria de Educação. Eu sou diretora de formação continuada, inovação e protagonismo. E também estou aí no time da Agilidade Preta, né? Na parte de estratégia e somando com essa galera maravilhosa, que eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa comunidade. Muito bom. Gente, depois eu quero saber mais, tá? Dessa história, desse rolê aí do governo, educação continuada e tal, que eu fiquei... acho que eu gostei disso, quero saber mais. Mas antes de você falar mais sobre isso, por favor, Samira Tavares, para quem não está na face da terra, se apresente. Oi, galera, quanto tempo! Foi ontem que eu estive aqui, eu já estou morrendo de saudade. Me chamo Samira Tavares. Hoje eu sou consultora na Nowhere, sou liderança dentro da Nowhere também e além disso eu sou uma mulher preta, mãe da Amélia, que está nessa jornada de tecnologia já desde 2000 e algumas coisas, não vou revelar a minha idade aqui. Amo estar no Love the Problem e só aprendo com a gente aqui, é muito bom, esse é o melhor lugar para se estar nesses podcasts da vida. Obrigada, Florzinha, pelo convite. Pra gente começar a abrir as portas, a gente falou que ia conversar sobre liderança. Eu queria fazer uma pergunta pra vocês. Quando a gente fala sobre ser uma pessoa líder, ser uma líder, o que é isso pra vocês? O que isso significa pra vocês? Complexo, hein? Bem complexo, porque provavelmente cada pessoa vai ter uma visão de um estilo de liderança que quer ser, mas eu vou trazer aqui pontos que eu estudei nos últimos meses e me colocam o tempo todo no norte quando eu esqueço a liderança que eu sou, tá? Então, quando falam pra mim assim, o que é essa Samira enquanto liderança, eu falo que eu sou um resumo de 5 coisas, especificamente. Então, a primeira coisa eu sou uma pessoa que tá sempre em busca do próprio autoconhecimento, porque não adianta nada eu querer conhecer os meus liderados se eu não conheço a mim mesma. Eu sou uma pessoa que possui habilidades essenciais para liderar e a gente pode se aprofundar nessas habilidades, tá tudo bem. Depois a gente pode fazer episódio, inclusive, só disso. Eu sou uma pessoa que eu penso o tempo todo no meu dia a dia a estimular práticas mais humanizadas no estilo de liderança. Além disso, eu sou a louca dos resultados, assim. A louca dos resultados. Eu amo resultado e eu sou movida a resultado. Então, é aquele discurso de que, quem é uma liderança humanizada, abraça a árvore. Não, isso não funciona comigo, gente. Meu time sabe que eu tô o tempo todo buscando por resultado. E, além disso, o último pilar é a busca constante por evolução contínua. Eu tô o tempo todo buscando evoluir, aprender e conectar com outras pessoas, que é isso que me faz ser uma pessoa que está o tempo todo, né, conectado com os assuntos mais modernos e tudo mais. Então, eu sou um resumo dessas 5 coisas. Básico, né?
Eu sempre começo básico, assim, pra começar. Tranquilinho, fácil. Achei assim, como não, né? Como não? E você, Naomi? Depois eu quero falar um pouquinho sobre esses 5 pontos que você trouxe, Sami. Mas antes eu queria saber pra Naomi o que ela enxerga, como ela se enxerga enquanto liderança e o que isso significa. Então acho que pra mim, acho que talvez eu vá voltar a falar de forma mais aprofundada sobre isso, mas a minha jornada enquanto liderança foi meio que foi um chamado, assim, e não um chamado de, olha, você nasceu e será líder, mas acho que tem muito da nossa jornada, assim, pessoas pretas, da pessoa não se ver nesse lugar, né? Das pessoas falarem, então, queria te contar um negócio, você já é líder já, dessa galera aqui. Então, comigo aconteceu um pouco assim, e eu sempre tive boas lideranças. E aí chegou um momento que eu comecei a me questionar se eu tinha boas lideranças ou se eu sempre fui uma ótima funcionária. Então, para o ótimo funcionário, todo mundo é um bom líder, porque todo mundo vai gostar de um bom funcionário. Eu comecei a me fazer esses questionamentos e comecei a observar os pontos positivos das minhas lideranças, assim. E eu acho que, pra mim, ser líder, eu levo muito isso, que não é que a pessoa é meio que um escudo, sabe, pra equipe. É uma pessoa que consegue manter aquele ambiente seguro para que as outras pessoas possam se desenvolver. Eu vejo muito líder assim, o líder é o que possibilita o desenvolvimento dos outros. Eu vejo muito isso, assim, os líderes que eu mais admiro, sem puxar saquismo, né, atual, mas são os que estão trabalhando, que eu escolhi, vou estar com eles agora, são os que me possibilitam isso. E eu fico muito feliz também ao florescer da minha equipe. Então, acho que o líder é o que consegue proporcionar um ambiente propício para o desenvolvimento do seu time, assim. Minha maior líder, que é minha mãe, ela fez isso. Então, acho que é um pouco a minha referência de liderança. Ai, que maravilhosa. Gostei dessa. Acho que eu nunca tinha parado para pensar nessa perspectiva da minha mãe. Mas é exatamente isso, também vejo muito esse ponto. A Sami estava falando sobre os 5 pontos, e me corrija se eu estiver errada, deixa eu ver aqui se eu consegui absorver a maioria. A gente está falando de algumas competências técnicas, né, em si. A gente está falando sobre uma liderança humanizada, mas que não necessariamente, né, como é equivocadamente vista por algumas pessoas. A gente não está falando sobre a ausência de resultados, muito pelo contrário. Então tem aí mais um ponto, que são os resultados. Me ajuda, que mais? Eu acho que eu falei 3 pontos. Autoconhecimento. O autoconhecimento, perfeito, isso. E a evolução contínua, né? A busca por aprendizado e evolução contínua. Então é isso, gente. Anota aí que tem uma lista que vocês vão levar um tempão para conseguir dar um check aí, mas eu acho que o autoconhecimento, para mim, é um dos principais. E Naomi falou muito sobre... Cara, você falou uma coisa que... sobre quanto que eu tô sendo uma boa funcionária, né, ou o quanto que eu tô tendo pessoas que são boas líderes. E quando você falou isso, me lembrou muito uma palestra que eu vi que falava exatamente isso, que não existia, né, obviamente, né, gente, salvo raras exceções, tem um autor que diz que, não vou lembrar, vou procurar e coloco na referência, mas não existe um mau funcionário, né, uma pessoa que ela é um mau funcionário. O que existe é, de fato, a falta de um ambiente fértil para que ela possa ser o melhor que ela pode ser, né? Isso foi uma coisa que me marcou muito, porque eu percebi que eu tinha vivido isso. Eu tinha vivido ambientes que não eram férteis para eu me desenvolver, e eu também tinha vivido em ambientes que eram muito férteis e eu de fato consegui me desenvolver. Então, quando você falou isso, não, me pegou muito para mim, porque eu falei, cara, é exatamente sobre isso. E depois sobre a sua mãe, que eu falei, caramba, é isso, gente. É isso, é uma liderança. Acho que a gente fica muito focada em buscar no lado profissional, né? E entende que só existem pessoas líderes quando a gente fala sobre o ambiente corporativo, e não é sobre isso. E isso me faz um pouco ir para uma próxima pergunta. Quando você, Naomi, principalmente, que me trouxe esse ponto de ter vivido isso, sou uma boa funcionária, não sou a liderança fora do mundo corporativo, como que vocês entendem que a gente consegue superar
estereótipos e alguns preconceitos que existem quando a gente fala sobre a nossa liderança. Ou melhor, né? Eu tô falando como consegue superar, porque eu, na minha humilde opinião, existe. Os obstáculos existem, né? Opinião não, na minha vivência. Mas assim, se vocês quiserem falar sobre existem ou não esses obstáculos e depois a gente falar sobre como superar também pode ser uma boa. Eu acho que existem sim, muitos obstáculos quando a gente pensa nesse papel assim, de liderança. E são muitas variáveis, porque existe o perfil mesmo do líder propriamente dito, existe o perfil da equipe e existe o perfil do que vocês têm que fazer juntos. E isso é uma junção, pode ser fatal e pode ser de sucesso. Então, eu acho que tem da liderança também. Desde quando eu me coloquei nesse lugar, eu tento entender muito o que cada um pode agregar naquele trabalho. Eu acho que esse é um ponto muito importante. Eu pego muito minha própria referência. Eu sou formada em administração de empresas, né? E o que um administrador, vamos lá, faz, que todo mundo pensa, né? De fazer um orçamento, de fazer... Isso eu não faço bem, gente. Eu sou péssima. Mas quando eu fui colocada em um ambiente onde eu poderia desenvolver mais, onde eu tenho mais habilidade, eu podia me desenvolver mais, eu consigo entregar bem. Então eu tento ver, assim, às vezes eu testo, tipo, faz isso aqui, faz isso ali. Pô, nisso aqui a pessoa voou. Então eu consegui extrair bastante da minha equipe, é um bom ponto. Mas eu vou trazer um desafio meu do hoje. O meu maior desafio da liderança, ainda mais quando você pensa em organizações grandes, é que existem outras equipes que não são lideradas por você. E elas impactam o seu trabalho também. Então esse hoje talvez seja o meu desafio, assim, de conseguir... Por isso que eu falei muito de proteger, né? O quanto eu consigo proteger o ambiente que eu criei para minha própria equipe e o quanto eu também consigo dialogar com essas outras lideranças, aprender com o que está dando certo, com eles, ter um olhar de fora também, ver como eles enxergam a minha liderança também é um outro ponto. Eu acho que esse é o meu maior obstáculo, que eu ainda não tenho resposta, mas eu tenho me questionado muito nisso, assim, até por eu ser uma agilista que não estou em um ambiente de agilidade, é um desafio, assim, que fala às vezes é taxado que é bagunçado, que é livre demais, que é uma coisa, que é outra. E outras têm, não é legal isso, sabe? Então a gente conseguir ouvir também, né, os feedbacks externos e como a gente consegue manter um clima e um funcionamento estando em um ambiente em que cada um tem o seu jeito de liderar e tá tudo bem. Eu ia complementar, né, mas você falou isso muito bem, que além desses 3 aspectos, né, você enquanto liderança, o seu time enquanto pessoas, né, lideradas e a conexão dos dois, tem também a conexão da organização, né? A organização desse lugar de entidade que tem comportamentos diferentes, na maioria das vezes, daquilo que você enxerga enquanto a liderança que você quer ser. Então, tem esse complemento também, esse prisma que deixa essa equação ainda mais complexa, né? Nada é fácil de se resolver. Muito bom esse ponto. Tinha um ponto que eu tava pensando, assim, que tem algumas maneiras, né, da gente combater essas atitudes que são bem negativas, né, esses estereótipos, esses preconceitos. Tem um ponto muito da conscientização, e aí a conscientização de si mesmo. Então, cara, eu tô ciente dos meus próprios preconceitos, dos meus próprios limites. Eu tenho essa consciência de que eu ainda sou um ser humano em evolução e eu estou o tempo todo evoluindo, né? Eu não sei de tudo. Tem a conscientização da empresa, da organização como um todo, que a gente hoje quer deixar de ficar, quer deixar de estar nesse lugar que a gente tá para ir para um estado diferente, não importa qual é esse estado ainda, mas já é um estado diferente. Então tem essa conscientização da organização, e a organização engloba as pessoas, né? Não é aqui um CNPJ, a gente não espera que um CNPJ se conscientize, não. Só as pessoas têm que se conscientizar. Tem um aspecto muito importante que é a promoção da diversidade em todos os níveis. E o que isso significa? Isso significa a gente ter políticas que são mais inclusivas, ter um maior percentual de representatividade entre essas pessoas, a gente conseguir falar sobre isso. E aí engloba também a educação e a sensibilização desses assuntos no dia a dia. Então, eu treinar as lideranças da organização para não ser só um token, né? Só é aquela pessoa que olha para isso, mas ter um conjunto de pessoas olhando para isso. Treinar as pessoas, ter campanhas de sensibilização, falar sobre o assunto e não botar o assunto debaixo do tapete, né? Ou então só falar naqueles meses. Tem o mês que trata de assuntos LGBTQIA+, tem o mês que
trata de assunto de conscientização. É isso, é só nos meses tokens, mas não, a gente pode falar de assuntos todos os meses do ano e ter conscientizações trazendo todos os meses do ano, atrelado a esse discurso de ensinar as pessoas a se portar de uma forma diferente, porque senão fica só aquela empresa, né, que chega no Dia Internacional da Mulher e dá uma lista de presente para mulher. É isso. História real, tá? Não é baseado em fatos da minha cabeça só, não. Eu recebi uma lista de presentes pelo Dia Internacional da Mulher. Tem um aspecto também da questão da empatia que a gente pode trazer. Enfim, tem vários aspectos que a gente pode trazer para cá como formas de quebrar esses estereótipos, esses preconceitos do dia a dia, mas não adianta fazer nenhum deles se a gente não trouxer a consciência da necessidade da gente se portar e tratar isso de uma forma diferente. Quanto que vocês acham ou qual que vocês acreditam que é o limite? Eu acho que é uma discussão difícil essa do meu autoconhecimento, do trabalho que eu faço para melhorar enquanto pessoa líder e o quanto que é de responsabilidade ou limite da organização ou do ambiente que a gente está inserido para vocês. Eu estou perguntando isso porque eu já me vi muitas vezes em dúvida de qual que era até onde ficava a minha responsabilidade ou se eu estava fazendo o melhor que eu podia e até quando eu precisava desse ambiente mais propício para ser uma boa líder. Então, campanhas de conscientização, a parte de capacitação e comunicação das pessoas que estão envolvidas. Como que vocês enxergam? Tipo, olha, para mim, o meu limite é ir até aqui. A partir daqui, eu espero que isso venha dessa companhia, obviamente não do CNPJ em si, porque é o que a Sam falou, a gente não pode esperar que o CNPJ faça isso, mas das pessoas que estão aí nesses lugares de liderança ou que têm poder para poder fazer essa mudança acontecer. Porque a gente está falando sobre cultura aqui, certo? A gente está falando sobre uma frase que existe que eu acho que é muito real, que é, já falei isso até em um outro episódio, que é cultura é o pior comportamento aceitável dentro de um ambiente. Seja uma empresa, seja um time, seja lá o que for, no tamanho que for. Então, quanto que eu tô lá me esforçando para ser a melhor líder possível e conscientizar e me autoconhecer, ser inclusiva e trazer a diversidade, só que eu tô num ambiente onde isso não tá rolando, né? Qual que é esse limite entre eu, pessoa líder, e a organização, essa entidade, quais são as responsabilidades de uma empresa, por exemplo, para fazer com que esse ambiente aconteça? Não sei se eu consegui me explicar, mas é porque eu acho que rola muito uma autocobrança, né, de tentar, de precisar evoluir, de ser uma pessoa líder melhor, e ao mesmo tempo tem a responsabilidade de outros atores aí no meio desse rolê. Rola uma autocobrança e principalmente, eu não sei se é o seu caso, rola uma autocobrança muito forte da mulher preta nesse lugar, né? Porque a gente já se cobra, inclusive, muito mais do que muita gente. Mulher já se cobra. Eu super entendi o que você quis dizer. Eu tenho mapeado aqui alguns pontos que eu venho estudado e aprendido ao longo dessa jornada, tá? E aí eu acho que toda organização, toda empresa deve prover o básico. Para mim, o que é o básico? Políticas e estruturas inclusivas, ou seja, criar políticas que são inclusivas, estruturas organizacionais e programas e treinamentos que promovam de fato a diversidade, inclusão e equidade dentro daquela organização. Tem um outro ponto muito importante que é um recrutamento justo, né? Então, a gente pode ter políticas de recrutamento que trazem também essa equidade no dia a dia, treinamentos e sensibilização para os temas, a gente conseguir falar sobre isso sem medo, fazer com que as pessoas consigam combater esses preconceitos de forma consciente, tá? No dia a dia. E o aspecto mais importante, que é a cultura. A gente ter uma cultura organizacional alinhada a valorizar cada vez mais diversidade e inclusão e celebrando as perspectivas diferentes de cada pessoa, né? As suas vivências e tudo mais. Então, para mim, esse é o básico que toda organização deveria prover no dia a dia. E o que eu, enquanto liderança, já enxergo que é o meu papel puxar?
Então, o meu papel é a gente promover ativamente, falar sempre sobre essa perspectiva de inclusão e diversidade no dia a dia. Como que eu faço isso? Liderando pelo exemplo, trazendo essas questões o tempo todo, falando sobre sistemas que são sensíveis, corrigindo, trazendo uma perspectiva diferente, criando um ambiente seguro para que todo mundo consiga falar sobre o tema. A gente também, acho que vale a pena a gente defender essas políticas, essas práticas que as empresas promovem. Então, é o meu papel defender e alinhar as minhas ações no dia a dia adequadas a essas práticas das organizações, desenvolver o tempo todo as pessoas. Eu quero estar pensando o tempo todo como é que eu desenvolvo esses talentos para que eles consigam crescer cada vez mais dentro da organização. E aí, independente se são pessoas que olham são mulheres, que são negros, que são homens, isso não me interessa. O que me interessa é o talento, é a capacidade que aquela pessoa tem de conseguir alcançar lugares cada vez maiores, falar o tempo todo sobre isso, então fomentar esse diálogo, o aberto o tempo todo, e buscar apoio dessa conscientização que é contínua. Eu estar o tempo todo também evoluindo e quebrando os meus próprios preconceitos para eu conseguir instruir cada vez mais essas pessoas. É isso. Só isso, simples assim. Só isso tudo. Não, eu acho que, pra mim, tava pensando assim, eu acho que hoje eu já tô em um momento, assim, talvez se eu de muitos anos atrás, talvez não falaria essa frase, mas com o avançar hoje da minha carreira, por exemplo, eu escolhi estar aqui no Rio Grande do Sul, né? Foi um lugar que eu falei, das oportunidades que eu possa ter, eu quero estar aqui. E eu quero estar aqui enquanto líder. Então, acho que existe uma escolha de liderança, né? E eu acho que isso é uma coisa muito importante da gente falar, inclusive para pessoas pretas, porque como a gente já falou aqui, cara, pra gente estar numa posição de liderança, às vezes é a chance que a gente tem na nossa vida. É a primeira chance ou a chance que a gente tem na nossa vida e a gente não quer desperdiçar. E muitas vezes a gente não tem esse olhar pra entender o que é melhor pra gente, pra nossa carreira e o que faz sentido ou não. Mesmo porque, né, outro dia eu vi um questionamento de quantas pessoas negras herdeiras você conhece. Eu não conheço nenhuma. Eu preciso trabalhar, gente, pra poder pagar minhas contas. Então eles também não estão nesse lugar de ficar escolhendo emprego. Mas eu acho que a gente consegue ter um olhar de entender, fui chamado para essa posição ou vou me candidatar a essa posição? Eu sou capaz de defender a organização com a qual eu estou inserida? Se você não é capaz de defender a organização que você está inserida, como é que você vai liderar dentro dela, se você não vai conseguir defender ela, sabe? Então, acho que também tem esse olhar de você olhar para a organização e falar, tá, aqui eu consigo. Você ser líder é você ser um dos representantes desta organização, independente do tipo de líder que você for ser. Então, ter esse olhar é muito importante. Quando eu escolhi estar aqui, também foi muito isso, assim, porque eu olhei pra cá e tudo, eu falei, pô, aqui sim, assim, eu consigo, faz sentido pra mim naquele momento. Eu acho que o líder, parece que às vezes o líder é meio que um chamado, não é um chamado, gente, também é uma escolha, você ser líder ou não. Eu acho que passa também por essa escolha de você observar o lugar, você falar, tá, essa organização, ok, eu ser líder dessa organização. Eu acho que esse é um ponto bem importante, e pra mim, a liderança é um lugar, e isso eu vejo, né, sobre a minha própria liderança hoje, a pessoa que está na minha liderança, é o quanto eu me sinto confortável para levar questões para ele. Se é um líder que eu não consigo me comunicar com ele, que eu tenho medo de me aproximar desse líder, a sua equipe vai viver com medo, vocês vão viver aterrorizados, isso é uma coisa que espalha. Então a mesma segurança que eu quero que a minha equipe tenha comigo, de vir falar comigo, qualquer tipo de situação, é a segurança que eu tenho em relação à minha liderança. Eu vejo muito a liderança num lugar de segurança mesmo, um lugar de aqui, você pode fazer o seu trabalho até aqui ou até ali, ou o que eu sei, tem coisas que falam assim, aconteceu tal coisa, eu falei, não aconteceu porque ninguém me falou ainda, porque eu confio na minha liderança que isso não teria acontecido sem isso ter passado por mim. Então acho que vai muito da confiança que você tem na sua liderança, e se você é o topo da cadeia, é o quanto você acredita naquela organização que você está defendendo. Se não acredita, eu acho que a liderança ela morre ali, e isso é muito difícil, você virar para uma pessoa preta e falar, será que faz sentido você ser líder nessa organização? Pô, mas eu vou perder meu emprego. Não, calma, gente. Mas eu acho que a gente tem que ter esse momento de sentar e observar onde é que a gente tá também. E se aquilo faz sentido. Não pode existir um descolamento, né? Porque eu acho que eu acredito que já é um processo complexo, que existem características da nossa natureza que fazem com que seja mais complexo ainda. E se a gente ainda se colocar num lugar
onde, como que eu posso dizer, que a gente vai ter que remar contra a maré, daí, cara, é realmente impossível, que é o tal do ambiente fértil para que você consiga ser o melhor que você possa ser, né? Pensando nesses lugares que vocês ocupam hoje, como que foi a jornada de vocês até chegar? Como não é um chamado, também é uma escolha. Como foi chegar até o momento de ter que fazer essa escolha, poder fazer essa escolha? Queria ouvir também um pouco das experiências de vocês, o que vocês passaram, o que vocês vivenciaram, pra gente poder também falar sobre um pouco da parte difícil, mas de como a gente consegue lidar com esses acontecimentos ao longo de uma jornada. Queria que vocês trouxessem o que marcou para vocês. Quais foram os momentos mais marcantes de chegar e olhar e falar, bom, hoje eu posso escolher, ou eu recebi o chamado para ser uma pessoa líder de outras pessoas, né? Acho que talvez eu começaria pelo meu lado profissional, mas acho que como eu trouxe também esse meu lado pessoal, acho que talvez observar, né, minha primeira liderança, que é a minha mãe, que é a liderança da nossa família, e ela, assim, eu sou muito parecida com a minha mãe, né? Aí eu falo de personalidade, eu falei muito porque eu sou filha dela, mas muito que eu falo assim, mãe, eu sou sua cover oficial, assim, porque é uma pessoa que eu admiro e eu tento fazer as coisas parecidas com ela. E uma coisa que eu sempre lembro é que a minha mãe saía com um problema de casa e ela nunca voltava com ele sem resolver algum problema relacionado a gente, sabe? Precisa pegar um histórico escolar, senão vai perder a vaga na universidade, isso já aconteceu. Ela saía com o negócio assim, não ia dar, não ia rolar. E ela voltava com o negócio na mão. E eu sempre falei, cara, como é que tu consegue fazer essas coisas, sabe? E é uma pessoa que era líder, que conseguia mobilizar todo mundo e todos à volta dela e conseguia resultados, assim, inimagináveis. E pra mim ela era uma liderança, e logo depois dessa liderança tomou, né, ao lado dela a minha irmã mais velha, que é a minha grande referência, que também é muito uma liderança para nossa família. E aí, no meu contexto de trabalho, como eu falei, gente, pessoa negra, a gente tem esse lance de, cara, é a minha chance, eu não vou perder a minha chance. E eu comecei em cargos de assistente, então eu fui assistente administrativo em uma construtora por muitos anos, e aí depois eu fui para gestão pública também como assessoria de gabinete. E eu falo que a pessoa que é assessor, ela é capaz de fazer qualquer coisa na vida, porque ela vive a vida de uma outra pessoa. Ela vive para dar assistência a decisões que outras pessoas vão tomar, a uma agenda que é de uma outra pessoa. Então você vive na espreita, você vive fazendo isso, né? Você não tem a sua própria jornada, né? Você vai e fortalece a jornada de uma outra pessoa. E nessa jornada de ser assistente, em 2020, eu era assessora da coordenação da Escola de Formação lá de São Paulo, que a coordenadora era a Raquel. E aí, passando alguns meses, ela e o Marcelo, que era o adjunto dela, chegaram e falaram, Naomi, então, a gente queria que você fosse diretora do departamento, que aqui era o maior departamento, tinha umas 100 pessoas só nesse departamento. Eu falei, não, vocês estão malucos? De jeito nenhum. Era dia de Natal, eu lembro, véspera de Natal. Eu falei, gente, não vou aceitar. Não aceitei mesmo. Não. Que presente, hein? Eu não aceitei. Aí passaram uns meses, ela acabou vindo aqui pro Rio Grande do Sul, virar secretária. E aí, o Marcelo, que era o adjunto dela, todo mundo gostava muito dele. E tava uma campanha, né, uma pressão pra que ele aceitasse ser coordenador. E ele foi e falou assim, não, eu vou aceitar, mas se você aceitar, virar diretora. Eu fiquei olhando pra cara dele assim, tipo, cara, não é justo. Porque eu não ia aceitar. E aí eu aceitei. E aí eu vi muito, acho que essa foi a minha primeira decisão, assim, de enquanto ser diretora, que eu entendi o quanto a gente meio que se sapota e esse negócio da síndrome do impostor, porque, gente, eu tava preparada pra aquele momento. Eu achava que eu não tava, mas eu tava. E foi uma experiência muito boa pra mim. Tanto ser líder e me ver nesse local de liderança. Pra mim foi um momento muito especial. E, tipo, eu me preparei, eu virei a melhor agilista do Brasil. Tipo, eu estudava 24 horas por dia pra poder entregar pra minha equipe. E eu acho que essa é uma jornada que eu sempre conto, assim, pra pessoas negras que eu conheço. Gente, você já tá há muitos anos trabalhando em uma função, se você for procurar uma nova, não coloca pleno, cara, coloca sênior. Tenta olhar pra você e ver o seu próprio desenvolvimento. Eu não tinha esse olhar. Eu era tantos anos que eu era assessora, porque eu achava que eu não podia ser diretora, sabe? O quanto eu acho que a minha jornada, como a minha jornada não vale, eu construí a minha própria jornada, só construí a dos outros. Então, acho que pra mim foi muito isso. E aí, esse meu líder, né, na época, ele teve que retornar pro estado dele natal, por questões pessoais. E aí, ele saindo, pra eu continuar na mesma organização que tava antes, pra mim, eu falei, pô, acho que
eu acho que eu já sou líder o suficiente, que eu acho que eu não dá mais aqui. E aí foi realmente que eu vi, caramba, eu sou líder mesmo, sabe? Esse é o meu lugar. E aí foi quando eu decidi vir pra cá, pro Rio Grande do Sul, pra retornar a trabalhar com aquela primeira líder que deu esse primeiro despertar, né? Mas eu acho que não precisa uma terceira pessoa ver em você pra você entender que você é líder. E eu falo isso diretamente pra pessoas negras, assim, pra gente ter um olhar um pouco mais generoso pra nossa própria trajetória e o quanto a gente consegue observar que às vezes chegou o nosso momento e a gente tem que se colocar também. É necessário. Antes da Sami falar um pouquinho sobre a jornada dela, Naomi, o que você acha que foi crucial para você chegar nesse entendimento de eu não posso esperar ou eu não deveria esperar que terceiras pessoas me dissessem que eu tô pronta? Qual foi o clique aí? Eu entendi que você, quando já tomou a decisão, alguém precisou forçar, né, a barra um pouquinho, falou, ó, se você não for, eu não vou. E aí você percebeu que estava preparada, mas dali pra frente, hoje, o que você acha que faz com que você se sinta segura o suficiente para enxergar a líder que você é? Olha, eu acho que eu comecei a conseguir observar os resultados do meu trabalho, assim. E principalmente o impacto na vida das pessoas que eu trabalho. Eu tenho muito isso, assim. O impacto na vida das pessoas que eu trabalho. O primeiro lugar que eu liderei era muita gente. Muito mais gente do que eu lidero hoje. E pessoas de idades muito diferentes. E aí eu consegui manter aquelas pessoas motivadas e eu me lembro que eu falei, gente, parece que passa um anjinho aqui. Mas eu me lembro uma vez que ficou bem marcado, era um senhor ele devia ter quase 70 anos ou 80 anos. E aí a gente tava na hora de sair, a gente tava com uma entrega muito insana. E aí ele foi, poxa, não posso falar com você rapidinho? Eu falei, pode. Olha, eu tava quase querendo sair da EFAP, mas aí mudaram as coisas aqui, eu tô muito feliz de trabalhar aqui. Eu gosto muito das coisas que eu faço. Olha, você corre pra lá e pra cá, você deve estar muito cansada, mas não abandona a gente não. Eu falei, não, pode deixar que eu não abandono não. E eu ouvia muito as pessoas da minha equipe falando comigo, até coisa ruim, sabe? Se sentindo à vontade pra sentar e falar, pô, isso não está legal. Então quando eu vi o ambiente que consegui proporcionar e aprendendo e tentando aprender, pra mim isso foi muito decisivo. Tipo, eu quero muito, eu consigo agregar a vida de outras pessoas e a entrega, né? Eu trabalho com impacto direto, com educação pública. Então eu falei, cara, talvez no lugar de assessora hoje, o impacto que eu posso estar deixando de entregar é muito grande. Então eu consegui olhar, assim, mais as minhas entregas, que eram minhas, né? Eram minhas entregas, né? Não era o passo de uma outra pessoa, eram minhas entregas. Eu acho que talvez foi isso. Muito bom. Obrigada, Sami. Ai, minha jornada é complexa, gente. Como tudo na vida, né? Nada é uma linha retinha, bonita, com flores de campo, assim, sabe? Aquelas paisagens que você vê da Europa, assim, aquelas flores, aquele corredor maravilhoso. Aí lá no final tá o seu cargo de liderança. Não, não é assim. Primeiro eu descobri a líder que eu não queria ser. A pessoa que eu não queria ser. Então eu tive uma liderança, não vou abrir nomes aqui, porque, né, é passado, com o passado a gente não mexe, mas tive uma liderança numa empresa que eu trabalhei durante muito tempo, eu era analista nessa empresa, e essa liderança me explicou a pessoa, me ensinou a pessoa que eu não queria ser. E pra mim, a gota d'água foi o seguinte, vou contar o caos. Não vou contar o santo, mas vou contar o caos. Ela chegou pra mim um dia e falou assim, Samira, olha, eu tenho que dar uma advertência pra uma pessoa aqui do nosso time. Você me ajuda a escrever essa advertência? Esse e-mail? É um feedback, né? Aí eu, claro que ajudo. Fiquei horas escrevendo esse e-mail. E pra quem me conhece, gente, vou abrir aqui na internet uma coisa que me martirizo muito. Eu não sou muito boa de português. Então, assim, quem me conhece sabe que eu sempre pergunto, peço ajuda. Tipo, lê pra mim, vê se tá fazendo sentido, porque eu não sou muito boa. Aí eu pedi pro pessoal, meu marido, falei, meu marido, cara, lê aqui pra mim, vê se tá fazendo sentido esse e-mail, se tá com erro de português. Que é um negócio, pá, meu marido leu o e-mail, tava tudo fazendo sentido. Aí eu mandei pra essa liderança, falei assim, ó, segue o e-mail, vê aí o que você acha, amanhã a gente conversa. Aí no dia seguinte, cuidado pra vocês não caírem da cadeira, tá? Quando eu cheguei, ela deu um forward do meu e-mail pra mim mesma e falou, Samira, esse é seu feedback.
Gente, eu sei, eu deixei um silêncio aqui pra vocês ficarem chocados comigo. Então, essa pessoa, com esse tipo de atitude, liderando pessoas dentro dessa organização, me ensinou a liderança que eu não queria ser. E aí eu fui começar a procurar a liderança que eu queria ser, porque eu tava muito incomodada, tipo, não é possível que esse tipo de liderança que tava ao meu redor era a liderança que era normal. Cara, eu nunca ia poder crescer na vida, eu nunca ia poder liderar nada, porque eu odiava aquilo ao meu redor. Foi aonde eu conheci agilidade, conheci o Management 3.0, conheci formas diferentes de você olhar para a liderança de pessoas e de organizações com um aspecto mais humanizado e tudo mais. Eu não era nem perto de ser a líder que eu sou hoje em dia, mas por conta desses comportamentos dessa pessoa, eu comecei a desenvolver habilidades de liderança com as pessoas do meu dia a dia. E aí, com o tempo, eu comecei a adquirir trabalho que essa pessoa não fazia, e essa pessoa saiu da empresa, eu acabei assumindo a função e fui crescendo enquanto liderança, e entendi que liderança, como a gente já falou, não é um chamado, você não... sabe aquela frase de que, nossa, essa criança aqui é uma líder nata? Gente, isso não existe, tá? Liderança é uma habilidade, como saber ler e escrever, que a gente desenvolve com técnicas e aprendizados do nosso dia a dia. Não existe esse negócio de essa pessoa é uma líder nata. Não, ela tem uma capacidade maior, talvez, de resolver problemas mais complexos, mas não significa que é uma líder nata. Então, foi assim que eu comecei a liderar pessoas. Tomei muito cavaco no meio do caminho, porque fiz muita besteira, errei muito, chorei muito, desisti. Tive uma síndrome de burnout no meio do caminho e desisti de liderar pessoas, pedi demissão. Fiquei 3 anos da minha vida só fotografando paisagem e casamento. Larguei totalmente liderança de pessoas e um belo dia eu voltei. E nisso que eu voltei, eu ainda não estava preparada para liderar pessoas. Até aqui, né? Você sabe como é que é. A pessoa gosta de se envolver num negócio. Eu gosto de resolver um probleminha, gente. Eu tenho essa necessidade, sabe? De estar ali resolvendo coisas. E resolver coisas me coloca em posições onde as pessoas me veem com maior visibilidade. E aí eu voltei a me desenvolver enquanto liderança. Entrei na K21. E na K21 já tem um tempo que eu lidero pessoas. Já tem bastante tempo que eu lidero pessoas, mas para mim, um grande diferencial, eu tenho esse post-it aqui, ó, anotado aqui, ó. Vocês não estão vendo, mas eu mostrei um post-it na minha mão. O grande diferencial foi um cliente que eu participei em 2020, era uma diretora de uma empresa, e essa pessoa virou e falou assim para mim: hoje você é minha referência em como liderar pessoas no dia a dia aqui dentro. Você me ensina a ser uma líder melhor. E aí, nesse momento, eu falei, caraca, eu cheguei no patamar que eu queria. Tipo, eu já consigo ensinar as pessoas a serem diferentes no dia a dia. Eu já posso fazer isso para viver. Olha que legal. E desde então, eu venho lutado bastante contra a síndrome do impostor. Não, primeiro, eu nem sei qual é a palavra, gente. Provavelmente deveria sair um pi, mas eu... com o que você trouxe, Sami, e eu acho que talvez tentando, sem querer ser a gratiluz aqui do rolê, mas tentando enxergar o lado bom da coisa, se é que existe, foi bem nítido, né? Foi muito claro, assim, não restou a menor dúvida que aquilo você não queria, aquele tipo de líder você não queria ser, né? Então eu acho que eu acredito que nós tivemos 2 bons exemplos e contrapontos aqui do que a gente não quer ser, de ter clareza da liderança que a gente não quer ser e ter clareza da liderança que a gente quer ser, de que a gente vê que funciona e percebe que causa impacto na nossa vida e na vida das pessoas que estão no entorno, né? Primeiro, muito obrigada pelo relato das duas, foi muito incrível. Infelizmente a gente tá chegando perto de terminar o primeiro episódio da primeira temporada aqui, porque nós vamos ter muitos outros, com certeza. E eu queria aproveitar esse momento para perguntar para vocês. Eu já consegui anotar várias coisas sobre coisas bem acionáveis, né? De conseguir evoluir, buscar evolução para em algum dia chegar nesse lugar de liderança, como competências técnicas e habilidades a serem desenvolvidas, a melhoria contínua, o foco nos resultados. Tem uma listinha que acho que a gente que tá ouvindo vocês duas falarem conseguiu pegar bastante coisa, mas eu ainda queria mais, queria apertar, espremer um pouco mais, eu queria que vocês trouxessem, se vocês
Porque com certeza tem gente ouvindo aqui esse episódio e tá nesse lugar da síndrome do impostor, de não entender se tá pronto ou não pra ocupar esse lugar, ou de saber que quer ocupar esse lugar e ainda tá tentando encontrar qual que é o caminho que precisa seguir. Que conselhos, eu não sei se a palavra é conselho, mas o que vocês diriam para essas pessoas que estão nesse lugar, caminhando para uma posição de liderança ou querendo estar numa posição de liderança? Como a Naomi falou ao longo do episódio, principalmente eu falo isso para as pessoas pretas, elas podem, elas têm, elas conseguem estar nesse lugar. Num aspecto mais geral, ou se vocês quiserem de fato direcionar, o que vocês diriam para algumas pessoas que estão ouvindo a gente, estão nessa jornada também? Cara, eu acho que eu falaria para a pessoa se conhecer, assim, mais do que conhecer qual é a profissão que está dando mais emprego no momento, conhecer no que você faz bem, no que você gosta de fazer, no que você se saiu melhor e se aprofunde nisso. Eu entendi que existia agilidade, vi que existia agilidade quando eu parei e olhei para isso. Para o que eu fazia melhor, o que eu me sentia mais à vontade fazendo. E aí eu me aprofundei nisso e eu consegui efetivamente me desenvolver. E aí tá elegível para essas oportunidades ou criar essas próprias oportunidades também. Então eu acho que é muito o exercício da gente se conhecer. Puxando a sardinha aqui para minha área, né, da educação, hoje na Base Nacional Comum Curricular a gente tem um projeto de vida, que é uma coisa que é super latente, né? Que o estudante hoje tem um componente, né, uma disciplina na escola onde ele fala um pouco como o que ele quer para a vida dele, né? No aspecto social, profissional, pessoal, e faz essa reflexão porque para o mundo de hoje a gente não forma advogado para ser advogado, nem administrador para ser administrador. A gente forma pessoas, eu falo que a formação, né, a graduação, ela é a janela que a gente olha o mundo, mas a gente vai olhar o mundo da mesma forma. Então é uma ótica que te dão, mas que você vai olhar e vai explorar a sua forma. Então se conheça. Eu falo, as habilidades para o jovem de hoje, sendo que a gente não morreu, né? A gente não estudou isso na escola, mas a gente não morreu, então vamos lá, senta, explore isso, pense o que você quer pro seu projeto de vida, independente da altura da vida que você tá. Eu comecei assim, no primeiro dia que eu tava lá na Secretaria de São Paulo, uma estudante virou pra mim, e você, tia, qual o seu projeto de vida? Deu tela azul, né? Subiu as letrinhas. Eu falei, e agora? Que eu vou... Meu projeto de vida era ter um emprego. Era esse meu projeto de vida, era ter um trabalho. E aí eu comecei a descobrir, tipo, o que eu queria, o que eu gostava, o que eu fazia bem. Então se conheça, eu acho que é um primeiro passo, assim. Pra além, é um autoconhecimento, gratidão, não é isso, tipo, senta e escreve o que eu gosto de fazer, o que eu já fiz e alguém me elogiou, o que eu gostaria de fazer para o resto da vida. Escreve ali, pensa, pergunta pros outros, o que eu fiz aí que tu gostou, o que você acha, assim, uma coisa minha que é legal? Alguém vai falar, se conheça, porque aí você se desenvolvendo nas suas potencialidades, você vai ver que a liderança, ela vai se desenhar e vai chegar para você, se essa for sua praia. Também não se force a ser por uma pressão externa. Eu ia complementar esse lance na do autoconhecimento, né, do se conheça, que para mim o que bate muito forte eu sei exatamente quais são os meus valores básicos, assim. O autoconhecimento para mim é sobre isso. Eu sei quais são os meus valores e esses valores para mim são as fronteiras. Qualquer coisa além daquilo pode me ferir demais. Então eu não quero ir para esse lugar. Então conhecer seus valores, as suas forças, as suas fraquezas, é isso que eu enxergo como autoconhecimento, sabe? É muito isso que você trouxe. Eu fico muito feliz de ter outra pessoa também com a mesma visão do que eu, que não é sobre, tipo, abraçar, não é sobre skincare aqui, sabe? Não é sobre isso. É sobre você saber quem você é lá no seu íntimo, no seu interior, saber onde você quer chegar, saber que mesmo que você não saiba qual é essa jornada, ou então o que essa jornada vai te proporcionar, você almeja alguma coisa. E, cara, nossa, obrigada, eu fico até arrepiada, gente. Até esqueci o que eu ia falar. Esse é horrível, esse negócio. Só mulher maravilhosa aqui. O recadinho do coração pra gente encerrar. Algum ponto mais pra quem tá ouvindo? Fala assim, isso aqui, cara, isso aqui tem que ser feito. Nossa, eu tenho aqui, o autoconhecimento era o meu pilar, mas a Naomi já trouxe, eu tenho algumas outras anotações, que é pontos que eu faço, tá, no meu dia a dia. Eu busco criar relações genuínas com as pessoas.
independente se são meus liderados ou não, tá? Eu tento criar esse tipo de relação. Para mim isso é muito importante porque, inclusive, é um dos meus valores, relações, é um dos meus valores muito forte. Eu valorizo contribuições individuais no dia a dia, eu estimulo que cada um consiga trazer a sua contribuição e colocar num ambiente amplo, né, o seu ponto de vista, porque a gente começa a fomentar, a pensar de uma forma diferente. Além disso, eu estimulo também, tento estimular, gente, às vezes não consigo, mas tento, isso é muito forte em mim, estimular o olhar das pessoas para as pequenas vitórias no dia a dia, porque quando a gente tá no lugar da síndrome do impostor, a gente só consegue ver o copo vazio, e aí a gente fica naquele sentimento, naquela sensação de que o copo tá vazio o tempo todo. Então, enquanto liderança, eu aprendi isso às duras penas, porque eu sou a pessoa que enxerga o copo vazio, e eu tenho pessoas do meu lado que às vezes eu pergunto, olha, essa situação aqui me ajuda a enxergar o copo cheio, que eu não tô conseguindo? Isso não faz de mim uma líder pior, sabe? Só faz de mim uma líder consciente daquilo que eu sei e que eu não sei fazer. Então, esse ponto pra mim é muito importante. E tem uma coisa que pra mim é tipo chave de ouro, que é eu tentar buscar um ritmo de vida sustentável, fazer com que as pessoas consigam equilibrar a vida pessoal e o trabalho. Então, acho que, gente, você enquanto liderança, a gente tá em situação que a gente trabalha cada vez mais, é consumido por excesso de informação, excesso de trabalho o tempo todo. E meu time vai ouvir esse podcast, vai vir puxar minha orelha, tá tudo bem, time, eu continuo amando vocês, mas eu me envergonho da pessoa que eu sou, tá? Eu me envergonho da pessoa que às vezes trabalha demais, inclusive agora, então estamos trabalhando até tarde e tal, mas se eu puder tá o tempo todo lembrando as pessoas de manter esse equilíbrio entre vida pessoal e trabalho, isso é essencial para o ambiente sadio, assim, porque a pessoa é um ser único, né, íntegro. E aí eu quero que as pessoas consigam perceber que existe vida após o trabalho, que viver é importante, respirar ar puro é importante, estar lá fora é importante, porque isso só faz com que você tenha menos carga mental processando ali informações de trabalho, você consiga ser mais criativo no dia a dia, entregar mais resultado. Então, para mim, esse é um pilar muito importante. Cara, eu poderia ficar aqui horas conversando desse assunto, é um assunto que eu amo, mas a Flor não deixa a gente falar mais, Naomi, é fogo isso, achou horrível. Há controvérsias, não, mas eu acho que eu vou tentar ser simples aí, eu acho que muito esse ponto que ela trouxe, assim, da gente entender os limites também da nossa equipe, eu vejo muito, das 5 horas eu saio, mano, vai pra casa! Vamos pra casa, porque a gente aprendeu a normalizar o absurdo e a glorificar quando você excede o limite. A pessoa ficou aqui até 10 horas da noite, fica uma equipe comprometida. Uma equipe comprometida é que sai no horário e tá com tudo pra entregar certinho. Isso é uma equipe comprometida. Então, acho que a gente não normalizar o absurdo, tentar priorizar a saúde no geral da nossa equipe. Eu acho que isso é um ponto importante e usar esse espaço também para agradecer, né? As lideranças que passaram pela minha jornada e somaram aí a minha caminhada. Mamãe, minha irmã, os meus gestores atuais, secretária Raquel, principalmente Marcelo, que é um líder incrível, uma pessoa que me fez crescer muito, um homem negro também, eu acho que também fortaleceu muito a minha jornada, olhar assim pra alguém e falar, cara, vamos lá, né, vai dar certo. Então, agradecer essas pessoas que somaram muito a minha trajetória. Nossa, eu esqueço sempre, viu? Agradecer as pequenas vitórias, gente, é isso aí. Eu tenho também muitas pessoas para agradecer nessa minha jornada, mas eu quero agradecer a 2 pessoas em especial. 3 pessoas que todos vocês conhecem. Olha que legal. Eu quero agradecer a Kiara, Andressa Kiara. Vocês não sabem, mas a Andressa foi minha chefe. Ela não foi minha líder, ela foi minha chefe lá em 2013, 2014. Depois ela se tornou uma líder exemplar, uma pessoa maravilhosa. Chefe, porque a gente não se conhecia, né? Então você chega assim, nossa, essa pessoa vai ser sua chefe da empresa. Uma líder maravilhosa. Eu quero agradecer demais o Avelar Leão, meu amigo, meu mentor, me ajudou em vários aspectos da minha vida. E quero agradecer a Rafael Montenegro, meu líder atual, Tiwi, que constantemente me traz perspectivas diferentes para resolver problemas complexos e tal, o tempo todo evoluindo. A Nauer enquanto organização, evoluindo as pessoas enquanto organização. Então, assim, de todas as pessoas que eu pudesse falar, essas 3 pessoas hoje são exemplos de liderança. Tem outros, tem Danilo, tem Lula, tem um monte de gente que eu queria falar, mas temos pouco tempo. Ai, meu Deus, sintam-se todos beijados e abraçados e agradecidos por fazer de mim e me ajudar a ser a pessoa que eu sou hoje. Ai, vou chorar.
Ai, não, porque eu também vou chorar, porque eu tô muito emotiva e eu também tenho pessoas incríveis pra agradecer, né? Eu nem era, tipo, ai, o que essa mulher tá falando, né, host? Você que tem que falar pras outras pessoas agradecerem e tal. Mas eu vou agradecer também, principalmente a minha líder atual, que é a Rafinha, que tem feito toda a diferença, juro. Eu acho que eu falei pra ela esses dias, você pegou um caquinho, vários caquinhos, e você tá voltando a colocar no lugar e colar, então... E todas as mulheres, porque por incrível que pareça, eu tive um líder homem que foi muito foda e que fez toda a diferença na minha jornada, mas todas as outras pessoas eram mulheres maravilhosas e eu tenho muito orgulho de falar isso, porque eu lembro desde o meu primeiro estágio que aquela mulher harmônica fez toda a diferença na minha vida, mas enfim, agradeço a todos vocês também, vou entrar no mood do agradecimento e agradecer essas duas maravilhosas que toparam esse papo. Vamos abrir o mês de novembro brilhantemente bem. Muito obrigada pelo compartilhamento, muito obrigada pelo coração aberto e por mais trocas genuínas daqui pra fora também. Muito obrigada, gente. E vocês que estão ouvindo a gente, eu espero que vocês tenham gostado. Eu quero que vocês falem sobre esse episódio lá na comunidade, em que momento que vocês estão, vocês já são pessoas líderes, o que vocês fazem bem, o que vocês não gostam, qual o tipo de liderança que vocês se inspiram. E é isso, pessoal. Até a próxima. Muito obrigada. Este foi mais um episódio do Love the Problem, o podcast oficial da K21 e da Nowhere. Se você curtiu, compartilhe. Inscreva-se no seu agregador de podcast favoritos e espalhe conhecimento por aí. Procure por Love the Problem nas redes sociais e deixe seu comentário ou sugestões. Até o próximo! Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.